e vem conferir uma análise do 5º episódio da 2ª temporada de Dandadan. E bom, chegamos no 5º episódio da 2ª temporada de Dandadan. E esse é o primeiro episódio que marca o começo de um novo arco. E antes de eu fazer o que eu faço normalmente, que é falar o que aconteceu ao longo do episódio e ir dando minha opinião, eu acho que é bom explicar a importância do 5º episódio de Dandadan. Porque esse é um episódio de transição. O que isso quer dizer? Ele é um episódio que acontece em animes, mangás, séries de TV, que seria o seguinte: ele é aquele episódio que você parece, visto de fora, que ele não acontece muita coisa. Mas na verdade, ele é um episódio muito importante antes de começar um novo arco. Por 3 motivos. O primeiro motivo seria para você entender as consequências do arco passado. O segundo motivo seria para você estabelecer alguns elementos narrativos que vão ser desenvolvidos no arco a partir daqui. E o terceiro ponto seria dar um respiro. Afinal, quando você assiste esse episódio, você consegue entender perfeitamente quais foram as consequências que aconteceram depois que a Momo, o Okarun e os outros saíram daquele vulcão. Você consegue perceber que a cidade acabou tendo uma crise, você consegue perceber que o vulcão foi colocado no mundo inteiro, que as pessoas começaram a analisar que podem existir OVNIs, ou seja, ele estabelece perfeitamente para o público o que foi o final do arco passado, e isso dá consequências para o universo. Afinal, se você está assistindo Dandadan e eles fazem toda essa confusão, você precisa mostrar como aquilo afetou o mundo para poder dar peso para o que acontece na obra como um todo. Então, esse primeiro fator de estabelecer o que aconteceu no arco passado, ele é importante para nós como público, mas mais do que isso, ele é importante também para dar peso para o mundo. O segundo fator que eu falei seria estabelecer elementos futuros para os próximos episódios e principalmente a próxima temporada. Então aqui eles já apresentam muito de como vai funcionar a dinâmica do Didi, eles já voltam com alguns personagens que não tinham aparecido, eles falam que alguns outros personagens vão fazer. Tudo isso já estabelece alguns elementos narrativos que visivelmente vão ser desenvolvidos ao longo da temporada até a relação Momo e Okarun. Então você já tem essas duas funções bem estabelecidas aqui. E o terceiro fator é o fator respiro que eu mencionei. O que é isso? Quando você está assistindo um anime, um filme, uma série, o filme ele precisa respirar. Ele precisa ter aquele momento que ele é de uma calmaria para você como público entender bem como os personagens foram desenvolvidos a partir dali. Então aqui isso acontece. Você pode perceber que é um episódio que tem muito menos consequência, mas ao mesmo tempo você, por exemplo, desenvolve mais o Okarun, desenvolve mais a Momo. Isso é muito importante, porque a partir daí você respira para continuar a toda aquela caos que é Dandadan. Isso é importante também para fazer com que o anime não vire uma ação atrás da outra e a ação perca o impacto. Então, quando você pensa num episódio de transição como esse aqui, ele é muito importante narrativamente pensando através do anime. Quando você vai mais para frente, quando você terminar a temporada, você nunca vai falar que o episódio 5 de Dandadan foi o melhor da temporada. Mas, quando você pensa num contexto geral de uma temporada, ele tem sim sua importância. A partir de agora, vamos analisar o episódio. E o episódio começa com todos os personagens voltando para a casa da Seiko, e ela está tentando exorcizar o demônio que tem dentro do Didi. Ela fala aquelas frases que é de exorcismo, e enquanto isso, o Didi está dentro do Taru ainda, que é o receptáculo que usa para fazer com que aquele demônio não saia destruindo tudo. Só que o problema é, depois que ela fala as frases, ela percebe que não teve efeito. Ela fala as frases de novo e não teve efeito. Então percebe-se que vai ser muito difícil exorcizar esse demônio de um modo comum. E aí começa a abertura. Logo depois corta para uma cena para todos os personagens que estavam no arco passado comendo junto, com alguns elementos interessantes. Primeiro, o monge da primeira arco
ele volta e agora ele está morando na casa da Seiko. Outro fator, a volta da Aira, uma personagem que é muito querida da primeira temporada, um dos melhores episódios da primeira temporada é o arco dela, que envolve com a mãe dela, e ela volta aqui. Inclusive, ela já quebra algo que muita gente critica. Ela mesma fala, por que não me chamaram para ir para ajudar vocês? E elas falam uma piada falando que, não precisavam da sua ajuda. Isso é importante porque ela é uma personagem muito forte, com um demônio dentro dela, ela seria muito útil para ajudar, mas ela não aparece ali. Outro elemento muito interessante é que a Seiko está falando com o monge que é seu aluno, e ela pergunta sobre a associação Rakan. Isso é muito legal porque você já começa a desenvolver o universo de Dandadan. No arco passado, eu mencionei que era muito legal ele ser o aluno dela, porque mostra que pode ter algo muito grande em volta disso. E você vê que o anime já começa a jogar pistas que isso vai ser desenvolvido, mencionando essa associação que pode aparecer nas próximas temporadas e mais do que isso, que expande o universo e que faz com que a gente como público conheça mais sobre a Seiko. Como eu falei, eu não li o mangá. Pode ser que no mangá ele já tenha meio que desenvolvido isso, apresentado mais essa associação, mas para mim achei um elemento muito interessante. Logo depois, eles tentam tirar outro elemento que foi apresentado meio do nada, que seria o caranguejo. O que o caranguejo está fazendo lá? Ele explica muito bem isso. Ele fala que ele voltou para o planeta dele, mas que o planeta dele, a vaca que deram para ele não dava leite, e o planeta dele foi enchido de água, um líquido que faz com que ele consiga sobreviver, mas o filho dele não consiga sobreviver. Porque o filho dele precisa tomar muito leite para poder crescer. E naquele planeta ele não conseguiria fazer isso porque a água não deixaria isso. Então ele voltou para o planeta Terra para a partir daí conseguir seguir sua vida. E isso é interessante porque a Arya acaba se apaixonando pelo filho do caranguejo. Se apaixonando no sentido de meio que por ele ser fofinho, por ele ser uma criança, não apaixonar romanticamente. Logo depois, eles voltam a discutir sobre o Didi e falando que vai ser muito difícil tirar aquele demônio de lá. Eles não sabem quanto tempo vai demorar para eles conseguirem tirar aquele demônio de lá, e aquilo pode dar sequelas para o Didi. Até que o Tarô, que está tentando comer alguma coisa, toma uma água quente, e aí quando ele percebe, o Didi está de volta. O Didi está de volta, e aí depois o demônio volta mais uma vez quando jogam água na cara do Tarô para tentar salvar ele. E aí eles percebem o que está acontecendo. O demônio dentro do Didi funciona da seguinte forma. Quando o Didi toma água quente, ele volta a ser humano. Mas quando ele toma água gelada, ele volta a ser o demônio. Então essa vai ser a mecânica desse monstro, desse demônio. Seria água quente, o Didi fica bem. Água gelada, ele fica mal. Isso pode ser um grande problema, considerando que qualquer elemento é água gelada. Se ele acaba tomando chuva, é água gelada. Se esbarra uma água de um dia chuvoso, cai num rio, qualquer elemento, o mínimo gota de água pode transformar ele num demônio. Então já cria um dinamismo muito interessante para a temporada como um todo, que é ele evitando água num planeta que é repleto de água. E tem mais um elemento que eu gosto bastante, que seria ele me lembrar muito um dos meus mangás preferidos, que é Rama-mei. Rama-mei tinha exatamente esse conceito, que seria o personagem, para quem não conhece Rama-mei, que acaba caindo em fontes termais e acaba se transformando numa garota. Então, o que acaba acontecendo? Em Rama-mei, o Rama, ele cai numa fonte lutando com seu pai, e aí quando jogam água nele, quente, ele acaba se transformando em menino, e a água gelada ele se transforma em menina. E tem várias outras fontes que fazem pessoas se transformarem em outras criaturas. É um conceito igual, mas que funciona bem. E outra coisa que me interessou é como provavelmente o Camarão já deu algumas pistas de como vai ser a temporada a partir de agora. Porque ele fala que o planeta dele foi repleto de uma gosma que é em formato de água. Então isso provavelmente vai voltar mais pra frente para poder se envolver no exorcismo do Didi. Eu acho que eles não dão um ponto sem nó aqui. Eu acho que o roteirista de Dandadan é muito inteligente, então ele vai utilizar esse recurso do Camarão para voltar mais pra frente. Logo depois a vovó Turbo fala que aquele não é um demônio comum, ele é um demônio da montanha. Demônios da montanha são muito poderosos e que são muito difíceis realmente ser exorcizados. E por isso que ele escolheu o Didi, porque ele precisa de um receptáculo que seja tão forte do poder que não seja destruído quando ele invade o corpo dele, e por isso que ele escolheu o Didi em questão. Logo depois explica que o Didi não pode sair da zona da cidade, porque sair da zona da cidade pode fazer com que eles não consigam fazer o exorcismo, e aí a Momo e o Okarun têm a missão de ficar com um jarro d'água quente para caso aconteça alguma coisa, eles sempre jogarem no Didi. Algo muito interessante. Como eu falei, esse episódio vai estabelecendo elementos para o futuro. O Camarão, a água dele ser de água, não é de graça. E a mesma coisa vale para
pedaço da cidade que eles têm que ficar. Com certeza vai ter um momento da temporada onde o demônio vai tentar sair desse ponto para ele não ser exorcizado. Algo interessante e que lembra muito o elemento da Vovó Turba. A Vovó Turba foi feita exorcismo porque ela estava muito forte na zona da cidade e quando ela saiu, ela acabou sendo exorcizada. Outro elemento que já foi feito na primeira temporada e está sendo meio repetido narrativamente aqui. Logo depois disso tem uma piada rápida do camarão que fala que ele vai morar na terra numa fazenda de leite. Então a piada que ele vai com a nave e volta porque a fazenda era do lado da casa da Seiko. E depois vai para a sequência seguinte, que é todos os personagens indo de van para um hospital para ver os pais do Didi. Você tem a Seiko, você tem o Monja, você tem o Didi, você tem o Tarô, a Momo e o Okarun. Eles estão indo e aí começa uma cena meio romântica entre Okarun e Momo, onde eles começam a tocar a mão um do outro, onde você vê que eles estão tendo uma relação mais forte, onde provavelmente eles vão se transformar num casal. É uma cena fofa, é uma cena bonita. Eu gosto muito do elemento do túnel nessa cena, porque começa com os dois meio tímidos um com o outro, e depois quando eles entram no túnel, que é um lugar meio secreto, porque é um lugar escondido, como se fosse um romance escondido entre eles, no escuro, com uma luz muito menor, você vê que eles encostam mais a mão, você vê que eles conseguem ficar mais próximos. E quando eles saem do túnel, o Didi fala uma coisa e ele solta a mão um do outro, que é o Didi reclamando porque o Taru tem controle do corpo e o Didi não tem controle nenhum. Essa sequência é uma metáfora muito bonita, muito legal, na verdade, pro romance deles, que é quando eles estão na luz, eles são tímidos, mas talvez um romance escondido funcione muito bem, porque nenhum dos dois está preparado para viver aquele romance. E quando eles saem do túnel, o Didi quebra e mostra que aquele romance até agora só pode ser secreto. Gosto muito dessa metáfora e como o túnel funciona para isso, e as luzes que são escuras, com aquela luz de túnel mesmo, com aquela luz mais amarelada, funciona muito bem para criar essa metáfora como um todo, de um romance que na luz não é tão forte, mas no escuro, quando eles estão juntos, só os dois, você vê que eles estão mais escondidos e podem mostrar o amor de um pelo outro. Logo depois começam a aparecer na TV e também em alguns lugares, falando o que aconteceu com o vulcão, falando que o vulcão entrou em erupção, falando as consequências que aconteceram ali, mostrando como realmente teve consequência o primeiro arco. E depois eles terminam falando na TV que a vovó, ela foi a única que fugiu, porque a família Kito como um todo, que são seus filhos, foram presos por culpa de esconder pessoas, por fazer com cárcere privado, eles falam. Logo depois, a vovó é a única que foge e ela tá fugindo pela montanha. Tem uma sequência onde ela foge, ela tenta fugir, fica uma cena meio no escuro, mostrando só a silhueta dela. Ela tira o rosto e mostra que ela não é a vovó. Na verdade, ela é um demônio que fala que vai atrás da Momo. Ela mostra que ela tem um rosto meio demoníaco e logo depois ela acaba falando que o povo subterrâneo vai acabar indo atrás da Momo. Ela também fala que o verme ficou gigante por causa deles. Aqui tem muitos elementos interessantes. O primeiro seria falar que a vovó e provavelmente os seus filhos existiram em algum momento da vila, mas eles foram mortos e a partir daí eles acabaram sendo dominados por esses monstros subterrâneos. Isso é muito interessante, porque acaba tirando mais um furo de roteiro que seria dessa obra, que é como que a vovó viveu mais de 50 anos já sendo velha? Por causa disso. Porque ela não é a vovó, ela é um demônio dentro dela. Outro elemento muito interessante, o demônio subterrâneo. Provavelmente eles vão ser os vilões desse arco como um todo. Gostei bastante. Mostrando um outro elemento que existem demônios subterrâneos. Misturado com o que a vovó Turbo falou. Demônios da montanha são muito mais fortes. Eles são demônios da montanha, mesmo sendo subterrâneos. Vários elementos interessantes e a transformação dela de uma vó, até pela silhueta, até tirar o rosto, foi muito bom. Logo depois a Momo e o Okarun vão voltar para a escola. Eles acabam reencontrando as amigas da Momo, que mostram as consequências, mais uma vez, do vulcão que aconteceu ali. Logo depois, a Momo fala sobre os músicos Hayashi, que é interessante porque é o visual igual dos ETs do primeiro episódio da primeira temporada. E depois entra na escola onde a gente vê que a Aira agora é excluída. Depois da primeira temporada, com as fofocas que ela fez da Momo, agora todos da sala excluem ela. A Momo chega, conversa com ela e fala que ela, a Momo, o Okarun e a Aira precisam conversar. Chegando lá fora, tem uma piadinha da Aira, que odeia a Momo, mas é apaixonada pelo Okarun. A Momo acaba falando que o segredo seria todos dormirem na casa da Momo, porque o Didi vai estar lá. O Didi não pode ser controlado pela vovó Seiko o tempo inteiro e todos juntos seriam bom caso precise segurar o Didi por algum motivo. Eles meio que são relutantes, tem uma piadinha, mas no final todos aceitam ir. Chegando na casa da Momo já à noite, o Didi já está fora do Taru. Ele consegue controlar seu corpo e ele está muito feliz. Momo e Okarun chegam na casa, vem o Didi, tem um momento muito divertido entre eles, a Aira chega e também mostra que todo mundo está naquela casa naquele momento, e aí eles vão jantar. Parece um momento bonito, um momento feliz, todo mundo combinando o que vão fazer naquela noite, até que a vovó Seiko menciona pro Okarun que ela quer que ele passe o molho shoyu pra ela. Ele passa o molho shoyu quente, mas aí quando ele vai passar, cai alguns pingos e mostra um momento de tensão.
Quando ele volta, quando ela fala que ele pegou errado, ele ia pegar o outro molho shoyu, agora frio, acaba caindo na mão do Didi. Caindo na mão do Didi é molho, é água, é frio e acaba transformando ele num demônio e o episódio se encerra. Bom, muito do que eu falei do episódio já serviu muito no começo, então aqui eu vou mais fazer a conclusão falando um bom episódio. Um episódio funcional para o que ele se propõe. Um episódio que ele tem uma boa animação, pior que os outros, mas é uma animação que não requer muito porque não acontece tanto momento de ação, estabelece bem o que vai acontecer no futuro e mostra as consequências do primeiro arco. Um episódio divertido, legal, com volta de bons personagens e momentos engraçados. Dandadan entregando mais um bom episódio, que pro que ele se propõe, o que ele tem que fazer, ele vai muito bem. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse episódio de Dandadan? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.